Hoje é dia da gente saber se realmente os programadores O que é isso, Gabriel? no GitHub Copilot ou não. Olá, CDF, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço do cafezinho, né? Deu pra perceber que o papo é bem informal, mas nem por isso a gente deixou de falar de coisa séria. Sim, vamos falar muito sério, porque acho que tem muito programador aí agora com cabelo em pé, depois que instalou a extensão do GitHub Copilot no VS Code. Me inscrevi, mas eu fiquei na waitlist, não consegui Eu e Gabriel testar. ainda estamos chupando dedo aqui na tristeza, porque ainda não conseguimos ter o acesso ao Copilot. Então só nos resta ter nós dois mesmo, de pair programming. Se você ainda não viu, ela é uma parceria entre a Microsoft e a OpenAI, que foi aquela mesma que trouxe a GPT-3. Inclusive, a GPT-3 estava gerando código também, né? E aquilo já aumentou a preocupação dos programadores. E aí, dessa vez, a OpenAI criou um modelo, eu acho que baseado na GPT-3, chamado Codex. E esse sim, específico para criar código. Nós anunciamos essa criação, né, o lançamento do Copilot até no compilado, há 15 dias atrás. E há uma semana atrás, né, uma semaninha depois, nós já anunciamos que os desenvolvedores estavam aí de cabelo em pé e vendo os benefícios, os malefícios da ferramenta. Então vamos conversar sobre tudo isso aqui hoje. É engraçado que, num primeiro momento, a gente via o pessoal testando e postando código, falando, estou maravilhado pela ferramenta. No segundo momento, mas espera aí, ele está gerando código? Será que, então, ele vai substituir o trabalho do programador? Então, já deixa o seu like, enquanto a gente toma um golinho, deixa o like e se inscreve no canal. Deixa eu ver se você fez. Ok, autorizado. Então, vamos continuar. E nós temos em parceria aqui nesse vídeo a HostGator, que tem muitas soluções incríveis de hosting. E nós utilizamos, inclusive, dedicado e o VPS deles. O VPS dele, gente, é super rápido porque ele disponibiliza DDR4 como memória e SSD. Então, gente, ó, é super rápido. E ele te dá acesso ao root para você configurar do jeito que você quiser. Aqui na descrição tem um link que ainda te garante um desconto. Bom, para começar a falar do Copilot, nós precisamos justamente dizer como ele funciona e aí nós fomos buscar direto na fonte, entendeu? Fomos lá na documentação, na página. O que é o GitHub Copilot? É uma inteligência artificial para pair programming que te ajuda a escrever código mais rápido e com menos trabalho. Ele extrai o contexto através do código e comentários e sugere linhas e funções completas instantaneamente. Alguns exemplos. A pessoa cria um comentário, diz ali em poucas palavras o que ela quer e automaticamente cria a função e o código. Cara, isso é incrível. É o avanço do autocomplete, vamos combinar. Então, sim, olhando por esse lado, é muito interessante, né? Porque ele agiliza realmente o nosso trabalho, levando em conta que o que está escrito ali é algo bom. Bom o suficiente para nos ajudar. Partindo da premissa, né, que ele vai gerar um código bom. Agora, vamos deixar uma coisa clara aqui desde o início. Quando a gente está falando aqui de ferramentas desse tipo, de completar código ou até de programar parte do código para você, muitas das pessoas que estão assistindo a gente vai falar assim, ele vai falar mal da ferramenta porque ele não quer perder mercado, porque ele não gosta desse tipo de coisa. Para com esse pensamento, muito pelo contrário. Quando a gente fez aqui o vídeo no CDF Café falando de low code, no code, a gente deixou claríssimo em várias partes do vídeo que são ferramentas muito boas, que têm mercado, que vão continuar crescendo, que vão continuar sendo utilizados, mas na nossa visão isso não vai substituir o trabalho de escovação de bits. Então, não é 8 nem 80. Por isso que eu fico aqui com uma menção do Kelsey Hightower. Desenvolvedores deveriam ter medo do GitHub Copilot, assim como os matemáticos têm das calculadoras. Perfeita citação, né? É a ferramenta que auxilia e não que realmente faz o trabalho. Produtividade e eficiência sempre vai ser uma palavra-chave que os desenvolvedores vão estar correndo atrás. Então, seja com IDEs que automatizem parte do processo, seja utilizando desenvolvimento com no-code, low-code, não interessa. Tudo que consiga agilizar de alguma forma o nosso trabalho vai ser bem-vindo. E aqui, como a Vanessa tinha falado, como é que funciona o Copilot? Eles têm lá um diagramazinho que eles mostram, por exemplo, que toda a parte da inteligência artificial, né, o Codex, o modelo do Codex da OpenAI é criado a partir de códigos que estão disponíveis publicamente. A partir disso, eles criaram dentro do GitHub um serviço que provavelmente faz aquela
entrada e saída a partir do modelo criado. Então é o GitHub que recebe as demandas ali, os contextos, as frases, e aquilo retorna também dentro do contexto do serviço do Copilot. Ou seja, dentro do VS Code, você tem lá uma extensão, você digita, tanto em comentário ou como nome de função, aquilo vira uma requisição para o modelo da inteligência artificial. A partir dali, ele gera algumas sugestões, ele não gera só uma, ele gera várias sugestões e te manda isso de volta. Isso é lindo, é maravilhoso. Agora que vem o X da questão. A partir do momento que você tem o seu código ali e você começa a refatorar ele, ou, quem sabe, você começa a escrever o seu código, será que, de alguma forma, você não está alimentando o modelo do GitHub? E aí, qual é a nossa dificuldade, que nossa e de todos os desenvolvedores que estão questionando? Primeiro porque para criar esse modelo de inteligência artificial foram utilizados esses códigos que, a princípio, acho que uma grande parte deva ter vindo do GitHub através de repositórios públicos. Stack Overflow. Mesmo sendo repositórios públicos, isso não quer dizer que não existe alguma licença regendo aquele código que está ali naquele documento público, né? E aí vem a outra questão. Nesse momento que o Gabriel falou, a partir do momento que você faz uma melhora ali no seu código e ele volta para lá, poxa, então aguenta aí, o que eu tô digitando aqui, particularmente no meu VS Code, nesse instante, já está alimentando alguma coisa? E isso daqui não pode ser um projeto privado que eu estou levando para uma empresa, um cliente meu? Então, assim, geraram algumas dúvidas que até o momento nós temos algumas respostas, mas não todas. Eu acho que essa que é o principal treta aí, porque o modelo foi alimentado com códigos públicos, acessíveis, né, a partir de qualquer URL, e isso não necessariamente levou em consideração as licenças pelas quais aqueles códigos estão regidos. Nós temos até vídeo aqui no canal falando especificamente de algumas licenças de software no dicionário do programador. Então, se você tem alguma dúvida, também quer conhecer algumas dessas licenças, vamos deixar o card aqui para você assistir depois. Quando a gente fala, por exemplo, da licença GPL, muitos dos repositórios públicos estão sobre essa licença. Isso quer dizer que quando você pega um código, você tem o direito de pegar, utilizar, até comercialmente. Dependendo da licença, sim. Uhum. Você pode GPL. modificar o código desde que você utilize ou faça menção ao autor original. Aí eu vou até colocar aqui, vou ler um trechinho que eu separei deste incrível vídeo que o Gabriel já citou que nós temos de licença. O software livre, que tem uma diferença do que é software livre para o que é open source, ele permite que as pessoas possam usar, estudar, modificar e redistribuir programas de computador ou somente seus códigos-fontes. A única exigência é que, ao redistribuir o programa, ele permaneça livre para ser novamente alterado por outros usuários. Então aqui já pode estar infringindo alguma regra do software livre. Ok, a gente viu também lá dentro dos termos do Copilot dizendo que apenas 0,1% do código é que é realmente isso, pelo menos era o que eles disseram. Tá escrito, posso ler esse trechinho? Pode. Depois, coitado, cortei o raciocínio do rapaz. Mas aqui diz, né, que o GitHub Copilot é um sintetizador de código e não um mecanismo de busca. A grande maioria do código que ele sugere é gerado exclusivamente e nunca foi visto antes. Descobrimos que cerca de 0,1% das vezes a sugestão pode conter alguns trechos que são literalmente do conjunto treinado. E aí começa a vir alguns problemas que a gente já viu aí nas redes acontecendo. Por exemplo, quando a gente vai gerar um token para uma API, esse token não pode ser público, teoricamente não pode ser público. Mas a gente sabe que muita gente acaba se enganando e colocando isso em repositórios públicos. E a gente viu, por exemplo, o desenvolvedor da SendGrid, se eu não me engano, dizendo que estavam sendo geradas chaves através do Copilot, chaves válidas para acesso do serviço da SendGrid. O modelo conseguiu, de alguma forma, ler essas chaves, trouxe para dentro do modelo e alguém, quando digitou uma variável chamada SendGrid API Key, deu um igual lá, ele preencheu com a chave. Eu vi também um outro exemplo usando chave SSH, que é mais perigoso ainda.
e com chaves válidas também de SSH sendo geradas. A gente também tem que frisar que esse serviço está em beta e já houve uma resposta do GitHub sobre isso, dizendo que a partir de agora as chaves vão ser chaves temporárias ou chaves fake, né? Podem parecer dados reais, como e-mail, telefone, mas que na verdade são dados fakes. Mas não sei, né? Pelo menos esse relato do pessoal do SendGrid dizia que não. Mas no próprio documento que nós encontramos já dizia que estavam justamente ajustando, é uma fase beta, então... Mas isso aí é um detalhe, tudo bem que é um detalhe perigoso, mas é um detalhe que provavelmente o próprio serviço consegue bypassar e fazer um filtro ali e corrigir. Isso aí não tem problema. Só que abrem outros precedentes. Como a gente viu naquela imagem, se a gente estiver digitando e se o que a gente estiver digitando ou codificando for de alguma forma usado para incrementar as sugestões posteriores e isso entrar no modelo, isso pode fazer com que códigos privados né, estejam indo para o modelo. E ao mesmo tempo, mesmo que seja só daquele percentual, né, que eles alegam de 0,1%. Não interessa se é 0,1, 10, 20, 30, não interessa. A partir do momento que aquele código ali é privado, ele não pode estar disponível em outro lugar. E tem uma outra coisa também. Uma vez que esse modelo, muito provavelmente, é retroalimentado a partir de códigos públicos, o quão fácil pode ser, então, criar códigos públicos em repositórios públicos que tenham um contexto muito específico e que possa ser usado de alguma forma como sugestão, mas que seja código malicioso, que abra brecha de segurança, que de alguma forma ajude a solucionar a solução, mas que na verdade tem ali uma brecha que possa ser explorada posteriormente. Algo atrás das cortinas, né? Então, infelizmente, acho que isso pode acontecer, levando em conta esse contexto que o Gabriel falou, né? Algo muito específico que você provavelmente vai digitar e só vai encontrar alguns poucos aí. Enfim, é realmente uma situação complicada, né? Você chegar num código malicioso. E aí abre o precedente, que é o que a gente quer abrir aqui também para vocês, para saber de vocês também que tipo de desenvolvedor está apto a usar esse tipo de ferramenta. Por que eu estou levantando essa bola? A partir do momento que você tem um copiloto ali, né? Ou pode ser um pair programming, né? Vamos dizer assim. Mas vamos imaginar que é um copiloto que você não conhece e que, num primeiro momento, você vai imaginar que ele sabe mais do que você que está aprendendo. Porque se ele pegou informações de todos os repositórios públicos e tudo mais, eu vou partir do pressuposto de que se eu pensei numa coisa e ele me indicou uma muito diferente, acho que o dele está certo. Então vamos partir do princípio que é uma pessoa que está aprendendo a programar ou um júnior dentro de uma empresa e que comece a usar o Copilot, tá? A partir do momento que ele sugere um código, você automaticamente deveria ter toda a solução na sua cabeça e você precisaria validar a solução que foi sugerida. Ou seja, você automaticamente já está fazendo um trabalho de refatoração. Se você não estiver habituado a fazer o trabalho de refatoração e você vê aquela solução ali e se por acaso aquele código que está ali passa nos teus testes, por exemplo, você vai achar que, ok, aquilo está apto, eu posso seguir para a próxima coisa porque passou no meu teste, está funcional. Ou seja, é mais perigoso do que o copiar e colar do Stack Overflow, né? Então a gente sempre fala que é muito preocupante você, não sei como é que resolve isso aqui, vai lá no Stack Overflow, achou, Ctrl+C, Ctrl+V, rodou, tá valendo? Mas isso é mais complicado, porque ele vai te sugerir uma coisa dentro do seu próprio contexto. Porque no Stack Overflow você tem que fazer aquela adaptação. Mal ou bem, você tem que adaptar o seu código. Uma vez que ele te dá o código pronto, que teoricamente funciona, se você não fizer essa validação, você pode estar gerando um problema muito grave de segurança, tá? E a gente nem está falando aqui só de boas práticas, porque a gente viu também códigos que foram sugeridos que passam longe aí das boas práticas. Mas a gente está falando aqui de segurança de verdade. E nesse contexto todo, as ferramentas até de no-code, nesse caso, elas podem até ser consideradas mais seguras, porque você tem os parâmetros pré-estabelecidos. Aquelas operações vão funcionar sempre daquela forma. Parte do princípio de que sendo uma boa ferramenta de low-code ou de no-code, você vai ter o código muito bem feito ali por trás daquilo. Não tem como você burlar o funcionamento, né? Você vai construir uma solução que vai funcionar da forma que você está imaginando. Então, a princípio, eu não sugeriria essa utilização do GitHub Copilot para pessoas que estão aprendendo a programar. E nem, por enquanto, para quem está dentro de empresas, como júnior, por exemplo, e que ainda não tem o hábito de fazer refatoração, porque isso
pode se tornar perigoso, realmente. E para outros níveis de programadores, será que serve? Eu acho que serve e muito. Sim, porque ele vai justamente, acho que atender ao requisito que ele mesmo se propôs, né? Facilitar e agilizar. Vou tentar buscar aqui, por exemplo, o cálculo do frete, você colocar alguma coisa e ele já te sugeriu algumas sugestões que você, olhando, você já sabe, não, putz, era isso mesmo que eu queria? Era exatamente assim que eu estava pensando, ou basta mudar o aqui ou ali? Isso vai facilitar o trabalho de todo mundo. Isso deixa ainda mais importante criar testes, deixar o seu código com cobertura de testes. A partir do momento que você utilizar uma ferramenta como essa, o seu trabalho vai ser refatorar. O seu trabalho não vai ser mais programar. Ou seja, às vezes você tem a solução na cabeça, você vai buscar ali como construir aquela solução, você vai tentar contextualizar isso dentro do próprio Copilot, ele vai te dar a solução pronta, e aí você tem que validar aquilo, se é realmente aquilo que você estava imaginando. Aí isso mostra o trabalho de como criar testes e saber refatorar é importante nesse contexto. Sempre foi importante. Continuará sendo. Continuará sendo ainda mais. Até vi um meme esses dias comparando, tipo, pô, se o Stack Overflow vai morrer, o Copilot vai substituir o Stack Overflow. Na verdade, eu acho que o Copilot é o Stack Overflow, entendeu? É a evolução do Stack Overflow. Literalmente. Buscou tudo de lá. Pois é. Desses 0,1% que a gente estava falando aqui, a gente vê algumas bizarrices, né? Como essas chaves API aparecendo. Tem código, por exemplo, que apareceu o nome do autor. A pessoa botou o nome da função. Comentário com o nome do autor, gente, é só 0,1%, hein? Não sei não, hein? Fiquei suspeito. E obviamente, tem muito código que o pessoal está gerando de brincadeira para ver qual é a resposta. Tipo, pegue o pior framework JavaScript, aí ele retorna Angular, sabe? Essas coisas assim. O pessoal não perde oportunidades, aí tiveram coisas bem piores. Bom, eu acho que esses questionamentos que a gente levantou, principalmente em relação a códigos que estão protegidos por alguns tipos de licença e que podem ser derivados, mesmo derivados, tá? Podem ser derivados, mas que precisem ter ali a autoria. Isso é complicado e a gente viu acontecer aí, por exemplo, com a Oracle e Google, que a Oracle acusou a Google de utilizar APIs do Java dentro do Android e isso levou aí décadas, né, para se resolver e no final das contas a causa foi ganha pelo Google como fair use desse código. Mas a gente sabe que isso é problemático, né? Então a gente quer que ferramentas desse tipo avancem, a gente quer que essas tecnologias avancem cada vez mais. Eu gosto muito de ver essas ferramentas ajudando o trabalho de desenvolvimento, isso aí não é demérito nenhum, mas a gente precisa levantar um ponto final aqui. Se você ficou preocupado se por acaso o trabalho de programador, desenvolvedor de software vai ser afetado ou substituído por esse tipo de ferramenta, esse tipo de solução, eu acho sinceramente, preste atenção, hein? Eu acho sinceramente que você deveria estar preocupado, porque você ainda não entendeu qual é o trabalho de um programador. Nós, independente de ferramenta, independente de linguagem, independente do que a gente utiliza para criar, nós somos solucionadores de problemas. A gente precisa criar soluções. E essas soluções, essas ferramentas nos ajudam a criar. Ela não cria a solução sozinha, né? A demanda precisa vir de um humano, né, que sabe o que ele está precisando fazer naquele momento. E isso não vai mudar tão cedo, não muda tão cedo para nenhuma outra área da inteligência artificial, quanto mais para o trabalho de desenvolvimento de software. Em resumo, nós não estamos aqui simplesmente para escrever código, né? Então, ter uma ferramenta que nos ajude a escrever o código é ótimo. Ajuda realmente, facilita, deixa o dia mais rápido. Mas o pensar o que está sendo escrito, a solução que está sendo feita, está sendo desenvolvida, isso aí é atribuição nossa, não tem como fugir, não. Continua sendo, sempre será, sempre é forte, né? Sempre é. Mas pelo menos eu não vejo até onde deixará de ser. Mas no futuro muito distante, ainda será nossa atribuição gerar a solução do problema, tá bom? Então, não precisem ficar preocupados.
Qualquer coisa, deixa um comentário aqui que a gente tenta te acalmar. Espero que você tenha concordado com a gente ou não. Não, enfim, nós deixamos até muitas pontas soltas aqui nesse bate-papo, justamente para que você continue conversando com a gente nos comentários. E se for preciso, a gente vem aqui e conversa de novo sobre esse assunto, né? Exato. A gente se vê num próximo vídeo. Tá bom? Combinado? Combinado. Fique com Deus. Instale a extensão, teste. Assim que liberarem, Liberarem. Né? Não tá liberado. É. Depois a gente vai fazer um review dele, tá bom? Então, grande abraço e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.